Vamos ler juntos, com esse fundo musical, Salmo 139, versos 23 e 24, vamos ler juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Palavra de Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Guia-me de acordo com a tua vontade. Eu quero pensar com os irmãos hoje à noite a respeito de um assunto tremendamente relevante para mim, eu creio que é para você, que tem a ver com a minha vida e eu quero crer que tem a ver com a sua também, mas se não tiver, depois você compartilha com alguém que tem, que é a necessidade de descobrirmos a origem do sofrimento. Por que estamos enfrentando esse momento difícil na nossa vida particular? Por que uma porta de emprego não se abre? Por que uma doença toma conta de forma assustadora, final, fatal? Por que a família, muitas vezes, se torna um Estado Islâmico? Será isso uma coisa normal? É assim mesmo? Ou será que Deus está nos provando? Ou será que Deus está nos castigando? A questão é chegarmos a uma definição do porquê estamos passando por isso. E é claro que eu não vou esgotar o assunto, mas eu queria ponderar com os irmãos algumas conclusões, algumas verdades da própria Bíblia a respeito dessa questão, dessa indagação, dessa pergunta. Primeiro, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro o objetivo desse estudo, que é uma mudança de hábito. O tema desse ano é mudança de hábito. A mudança de hábito de parar de chamar tempestade de marola. Uma das mudanças de hábitos que nós precisamos ter em 2016, eu não sei se você lembra de alguém que falou isso diante de uma crise, disse, essa crise não é o pessoal está fazendo uma tempestade, isso não é uma tsunami, isso é uma marola. E muita gente acreditou que era marola, mas não era marola. O que estava vindo na direção do Brasil era um tsunami. Agora, em relação à nossa vida particular, nós precisamos de mudar esse hábito de muitas vezes tratarmos tempestade, de tratarmos caos, de tratarmos crise como marola. Exemplo, Sansão. Sansão encontra novamente os filisteus. Ele tinha dormido no colo de Dalila e ele tinha já sido tentado por ela várias vezes a contar o seu segredo. Eu não sei se você conhece a história de Sansão, mas havia um acordo dele com Deus, um pacto, uma aliança, e era um segredo, e ele contou para Dalila uma mentira, e ela o traiu, contou a segunda vez, ela o traiu, até que ele abre o jogo e conta a verdade para Dalila. E aí então ela manda cortar suas tranças, e quando os filisteus atacam mais uma vez, agora ele está numa enrascada, agora ele está numa tempestade, mas ele trata a tempestade como marola, e ele levanta com esnobe, ele levanta com arrogância, ele levanta com essa empáfia espiritual, essa empáfia, esse orgulho, essa presunção espiritual. Ele diz, eu vou sair dessa como das outras vezes, eu vou sair dessa como das outras vezes, eu sairei dessa como das outras vezes, eu já saí tantas vezes de enrascada. Mas o texto de Juízes 16 diz, ele não sabia que era a última vez, que o Espírito Santo já não estava mais tomando conta da história dele. Ele não sabia que houve um limite,
E ele esgotou esse limite dentro da relação com Deus, na sua teimosia, no seu orgulho, na sua vaidade. Sansão disse: não, eu vou sair bem, né? Eu já caí, levantei, agora mais uma vez, né? Eu brinquei com a misericórdia e a graça de Deus tantas vezes. Não sabia Sansão que aquela tinha sido a última vez. E ele foi preso, os olhos furados, ele foi algemado, e ele foi rodar moinho no cativeiro. A verdade, irmãos, que o objetivo é nós considerarmos isso, que nós não podemos ficar sempre tratando tempestade como marola, porque de repente pode não ser uma marola, pode não ser uma outra oportunidade, pode ser a última vez, a última chance, pode ser o fim. Qual é o objetivo? É que nós tenhamos o hábito do quebrantamento. Aonde eu quero chegar nessa noite, na minha história e na sua, e é claro que essa palavra já foi pregada para mim antes de ser pregada para vocês, mas é um apelo de Deus, para que eu tenha um coração quebrantado e compungido, e dizer: sonda-me, ó Deus, vê se há no meu coração alguma coisa que está fazendo com que portas se fechem, com que oportunidades não apareçam, com que o caos se instale. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos teus caminhos eternos. Senhor, não me deixa acostumar com o mal. Eu quero ter asco, nojo, alergia, eu quero vomitar, eu quero sentir mal. Deus, no nome de Jesus, não me deixa gostar daquilo que o Senhor não gosta, mas que eu seja louco pelo que o Senhor gosta. Eu não quero gostar daquilo que Deus não gosta, mas eu quero ser apaixonado pelo que Deus gosta. Então Deus, no nome de Jesus, não me deixa acostumar, e sempre está tratando tempestade como marola. Uma segunda consideração inicial é que o contrário é verdadeiro. Mas o contrário nós já temos falado aqui inúmeras vezes, que é chamar a marola de tempestade. É tratar de uma situação horrível, ou melhor, simples, como se fosse uma situação grande. Existe essa outra possibilidade? Existe. De estar enfrentando uma situação comum, uma situação normal, e tratá-la como se fosse realmente algo absurdo. Formar um fardo de culpa, de condenação. Eu lembro do cego, quando os discípulos chegaram e encontraram o cego, e disseram: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Lá em João capítulo 9, e Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais. A verdade é que os discípulos estavam ampliando, aumentando a dor do cego, a tempestade do cego. É possível, mas a verdade é que nós já temos tratado tantas vezes aqui na igreja sobre esta condição da provação, e o que me leva hoje a insistir na questão do castigo é a questão de que nós podemos estar apanhando sem saber, nós podemos estar brincando e barateando demais a graça de Deus, brincando e barateando a graça de Deus. E daí então eu quero considerar com os irmãos as três situações, três possibilidades do sofrimento, esse modus operandi de Deus em relação ao sofrimento. Três pontos apenas sobre o sofrimento. Primeiro, ele pode ser de fato uma provação. Letra A, o sofrimento ele pode ser uma provação. O que é provação? É uma oportunidade para crescimento. O que é provação? É quando Deus nos treina para uma tarefa maior. O que é provação? É quando Deus nos prepara para um estágio mais elevado, para um relacionamento com Ele mais íntimo. Exemplo de provação: Jó. Jó passou por um tempo de angústia, de aperto, de dor, perdeu família, dinheiro, saúde.
No final do seu livro, ele diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir. Jó 42, ele diz: mas agora os meus olhos te veem. A verdade é que a provação, ou melhor, o sofrimento na história de Jó, foi um tempo de crescimento. Ele não estava sofrendo por causa dos seus pecados, porque o livro diz que Jó era homem íntegro e reto. Jó se destacava entre os seus contemporâneos. José foi julgado numa cova, foi vendido como escravo, foi injuriado na casa de Potifar, foi esquecido na prisão, mas José era íntegro. José não estava apanhando por causa dos seus pecados. José estava sendo preparado na escola de Deus. Isso é provação. E José foi aprovado, se manteve fiel, e as correntes que prendiam seus pés se tornaram o colar de honra no seu pescoço, como disse um pensador aí. Então José foi provado. O castigo, a dor que ele enfrentou, não foi um castigo. José não estava em pecado, mas ele foi sendo levado por um caminho estreito, para poder chegar até o trono da maior potência da época. No caso de Jó foi provação, no caso de José foi provação, no caso de Paulo foi levado para a ilha de Malta. Paulo tantas vezes, ele passou por açoites, naufrágio, não foi por consequência ou inconsequência aos seus pecados, mas ele estava sendo provado para sempre caminhar na direção de um espaço maior, de uma amplitude no exercício da sua vocação. Paulo enfrentou inúmeros problemas, mas Deus não estava castigando Paulo. Quando, por exemplo, ele enfrenta a tempestade e vai parar na ilha de Malta, ele vai parar porque Deus tinha um plano maior para ele ali. E Deus estava preparando Paulo para chegar até Roma. Então a verdade é que muitas vezes a dor e o sofrimento, ela tem a ver com provação, com essa preparação de Deus para que chegarmos a um espaço maior. Abraão, por exemplo, Deus pede a Abraão um filho, e disse a Abraão: o filho da velhice, o Isaque. 100 anos o cara consegue um filho, e Deus prova Abraão e diz: eu quero ver se você me ama mais do que o seu filho, mais do que todas as coisas. E Abraão então leva Isaque até o alto do monte, e prepara para imolar Isaque, e a mão de Deus o segura. Deus estava provando Abraão, e Abraão foi aprovado na provação. A verdade é que a Bíblia mostra que não poucas vezes a dor que enfrentamos tem a ver com um projeto de Deus para nos promover. Se nós estamos levando a sério a vida com Deus, buscando, envolvendo, desenvolvendo essa relação com Jesus, e o sofrimento bate na porta, é bem provável que seja uma oportunidade de Deus para nós irmos além. Agora, não negamos, nós não omitimos a outra realidade, que pode ser também uma coisa normal, uma coisa da natureza. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz que a tempestade, ela cai sobre a casa, sobre a rocha, e a casa construída na areia. Então a tempestade cai sobre ambas as casas, é uma coisa normal. Não é dizer assim: a tempestade caiu sobre a casa na areia porque ela estava sobre a areia. Não, ela produziu estragos porque estava sobre a areia, mas a tempestade caiu na casa também sobre a rocha. Por exemplo, Timóteo, ele enfrentou enfermidades, e Paulo escreve inclusive para ele, para que ele tomasse um pouco de vinho por causa das enfermidades gástricas que ele possuía. A morte, por exemplo, acontece na história de todos. Então é uma coisa que não é uma provação, não é nem sempre um castigo. Pode ser um castigo, pode ser uma provação, mas pode ser normal. É difícil nós estabelecermos um padrão. É questão do fórum íntimo, e é aí que eu quero chegar. O que é natural, o que é provação, o que é um castigo de Deus. A morte pode ser um castigo,
se ela acontece de uma forma antecipada, fora de hora, dentro de um contexto, ela pode ser um castigo, pode ser uma promoção. Estevão morreu, foi uma promoção, ele viu os céus abertos, já está lá na glória do Senhor há quase 2000 anos. Mas a morte pode ser uma coisa também natural, normal, que vai acontecer na história de todos nós. Abraão morreu, Moisés morreu, nós vamos encontrar nas genealogias a morte aparecendo na história de tanta gente, Eliseu morreu e tantos outros. Mas eu queria pensar mais nessa questão do castigo hoje, do castigo para correção. O castigo é algo que nós não temos, muitas vezes, levado a sério. É que uma porta de emprego pode fechar, uma enfermidade pode tomar conta, um problema pode se instalar dentro de casa, não para promoção no sentido de ser uma provação no caso da integridade, diante de pessoas íntegras. Pode não ser uma coisa natural, acontece problema na casa de todo mundo, então está acontecendo lá em casa. Mas o problema pode ser uma manifestação de Deus, de juízo, de repreensão. E aí que está um problema seríssimo. Nós estarmos tratando câncer como gripe. É um problema seríssimo, tratar câncer como se fosse gripe. Tratar uma zika como se fosse uma dor de cabeça normal, e tomar Neosaldina e achar que vai passar, e a Neosaldina piora a zika. A Bíblia mostra que o modus operandi de Deus, em relação ao pecado, muitas vezes traz juízo no presente, traz a ira, em forma de disciplina, o nojo que ele tem do pecado no presente. O que eu quero dizer, irmãos, é que muitas vezes as portas não se abrem, a cura não vem, muitas vezes o sucesso não chega, não é porque nós somos predestinados a viver a falência, a dor, a miséria, mas porque estamos andando longe de Deus, e longe de Deus não tem bênção. O que Deus me faz considerar é que muitas vezes nós estamos esperando uma porta se abrir, nós estamos orando por um milagre, e esse milagre não se materializa. Não é porque Deus está provando, nem sempre. Pode ser, mas nem sempre é. E nem sempre é normal uma pessoa ser solteira a vida toda. Talvez esteja nesse estágio, talvez não estão colocando um fardo sobre ninguém. Talvez não apareça ninguém na sua história, porque enquanto você não assumir um comportamento moral íntegro e largar de ser safada, sem vergonha, prostituta ou adúltero, ou sem vergonha, você jamais vai encontrar um casamento abençoado. Você diz: eu estou sendo provado, Deus está demorando. Deus está demorando, porque você está demorando a entregar o coração a Ele por inteiro. E quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele contemplar, então você verá que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Mas enquanto houver duplicidade, ambiguidade, vida dupla, não adianta esperar. Deus é misericordioso e gracioso, mas com Deus não se brinca. Pastor, eu já espalhei currículos tantas vezes, e nenhuma porta se abriu. Quero te dizer que pode ser uma provação, pode ser normal por causa da crise. Agora olha o teu rastro pelo caminho, e vê se não é porque você nunca foi um dizimista fiel e ofertante, você nunca foi uma pessoa de garra no seu trabalho, sempre foi um ladrão dentro da empresa, roubando tempo, roubando as oportunidades. Pastor, a minha casa, não sei o que, olha, o que é prioridade dentro da sua casa? Se o ídolo da televisão, se os ídolos do materialismo não são
o que estão atraindo toda essa maldição? É possível, sim. A questão do castigo está claro na Bíblia. Jonas era homem de Deus. Ele entra no barco desobedecendo a Deus e cai um temporal. E aquele temporal caiu para quê? Para provar Jonas? Não, foi uma coça. Jonas dormia, o sono da indiferença. Cai um temporal sobre o barco. E Jonas, então, ele sofre tremendamente com isso. Moisés, irmãos, arrepia, assusta. O sangue que o cara deu para liderar 3 milhões de pessoas no deserto, 40 anos. E eu não sei se você sabe, Moisés não entrou na terra prometida. Ele foi salvo, a vida eterna, mas o resultado final na terra ele não teve. Ele brincou com Deus. Ele não fumou maconha. Ele não foi para a balada depois do culto. Não foi para o motel com uma menininha. Moisés tocou numa rocha 2 vezes e Deus falou: toca uma só, cara. Mas ele ficou nervosinho e tocou 2. Deus disse: cara, eu mandei uma. Você tocou 2. Então Moisés, muito obrigado. Muito obrigado. Você está despedido. Deus é graça, misericórdia, bondade. Mas com Deus não se brinca. Deus é amor. Deus perdoa. Mas horrível coisa é cair nas mãos de Deus. E junto com Moisés, todos os adultos com mais de 18 anos foram proibidos de entrar na terra prometida. Andaram pelo deserto e Deus disse: nenhum de vocês entram, só tem 2 melhor, Josué e Caleb, passa. 3 milhões, 3 milhões 998 não entraram. Só 2, Josué e Caleb. Deus disse: os outros ficam aí no deserto, serão enterrados no deserto. Josué e Caleb, vocês 2 não reclamaram. Vocês 2 mantiveram a esperança, a fé. Qual o pecado de Josué e Caleb? Ou melhor, qual o pecado da multidão? Reclamação. Deus disse: eu não tolero. Eu estou dando pão para vocês, eu estou dando água para vocês, eu estou dando sombra de dia e luz de noite, eu estou caminhando com vocês na direção do melhor, e vocês estão reclamando. Deus disse: então vocês não entrarão de posse da herança, morrem no deserto. Vocês estão com saudade do Egito? Então vocês não têm condições de usufruir do melhor que eu tenho para vocês. 3.999.998 morreram no deserto. Inúmeras vezes a Bíblia mostra Deus exercitando o castigo acontecendo na história. Olha para Ananias e Safira. Vamos para o Novo Testamento, porque tem gente que diz assim: pastor, só está falando de Jonas, é Velho Testamento, Antigo Testamento, está falando de Moisés, é Antigo. Vamos para o Novo Testamento. Ananias e Safira. Irmãos, o que Ananias e Safira fez? Na hora de colocar a oferta no altar, eles mentiram e morreram. Eles eram da igreja, e eles até levaram uma boa oferta naquele dia. Mas Deus não aguenta mentira, porque a mentira é do diabo, é do concorrente. E eles morreram no altar. Olha os filhos de Seva. Os filhos de Seva, do sacerdote, no Novo Testamento, foram expulsar um demônio, o demônio entrou neles. E rasgaram a roupa deles e os humilharam. Em público. Por que da humilhação em público? Provação? Você está tratando tempestade como marola? É natural porque o demônio é assim mesmo? Não!
O próprio demônio disse: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas eu sei que vocês são um bando de safados. Eu sei que vocês não levam Deus a sério. O próprio diabo falou isso. O próprio diabo disse: vocês estão sendo envergonhados de público. Vocês estão sendo envergonhados de público. Vocês estão sendo envergonhados de público. Vocês estão sendo envergonhados de público, porque eu sei quem é Paulo e eu sei quem é Jesus, mas eu sei também a laia de vocês, eu sei também o pedigree de vocês, eu sei que vocês são religiosos, mas não têm relacionamento com Deus, e não brinca com Deus. 2016, mudança de hábitos, santidade, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor, porque senão nós vamos nos frustrar, esperando portas abertas, milagres acontecerem, e nem sempre a dor é provação, e nem sempre ela é normal. Santificai-vos, Josué 3, amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos, aí sim, você espera que o impossível vai acontecer. A verdade é, queridos, que pode ser castigo, e deixa eu te dizer uma coisa, em quinto lugar, que o castigo tem consequências irreversíveis, muitas vezes dá tempo de voltar atrás. A Bíblia fala de Manassés. Manassés foi brincando com Deus, brincando de ser crente, brincando de igreja. Manassés foi brincando, e ele mantendo alianças erradas, e mantendo um compromisso chulo, um compromisso xoxo, um compromisso leviano com Deus. Manassés foi brincando. Deus disse: cara, agora chega. Eu já te chamei tantas vezes. Eu já investi em você tantas vezes. Aí então agora Manassés é preso. É carregado, amarrado pelos inimigos. Mas diz a Bíblia que Manassés arrependeu e chorou diante do Senhor. E o Senhor o perdoou. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Que esse não é um padrão na Bíblia. Não é um padrão. Você vai encontrar na Bíblia alguns casos que o castigo é irreversível. Davi com Batseba tiveram um bebê, e Deus não passou a mão por cima. O bebê morreu. Davi orou, chorou, jejuou, a criança morreu. E a criança de Batseba morreu, não foi provação, não foi normal, não foi uma bactéria, não foi um vírus, foi a mão de Deus. O juízo de Deus. Davi foi restaurado ao trono, mas a criança pagou o preço pelo pecado de Davi. Ah, pastor, mas vamos para o Novo Testamento? Vão. O ladrão da cruz, ele se arrependeu? Arrependeu. Foi para o céu? Foi. Deus o libertou da cruz? Não. Ele continuou morrendo na cruz. Ele morreu na cruz do mesmo jeito. O ladrão da cruz foi perdoado? Foi. Foi salvo? Foi. Saiu da cruz? Não. Porque muitas vezes o castigo de Deus é irreversível. O juízo de Deus não altera muitas vezes as circunstâncias. Pode alterar? Pode. Mas pode não alterar? Pode. É o que aconteceu com Davi, é o que aconteceu com Moisés. Foi alterado. Deus disse, chegou na porta da terra prometida, Deus falou: Moisés, eu estava brincando. Moisés, olha, meu coração, Moisés, não aguenta te ver do lado de fora da terra. Moisés subiu no Monte Pisga, e ele viu a terra prometida à distância.
E aí Deus vê Moisés no Monte Pisga, e Deus diz: Moisés, estou com tanta peninha, Moisés, eu estou com tanta dozinha, Moisés, eu não aguento, e vou deixar então, eu vou abrir uma exceção. Deus disse: não vai entrar, e não vai entrar. E Moisés não entrou na terra prometida, depois de 40 anos de trabalho, depois de andar pelo deserto com 3 milhões de pessoas. O castigo pode ter consequências irreversíveis, irreversíveis. Ananias e Safira foi irreversível, morreu. Aí Pedro vai e coloca a mão sobre os dois, diz: ó Senhor, ressuscita, porque se o Senhor ressuscitar, eles vão consertar a besteira que fizeram. Eles mentiram, eles foram infiéis, avarentos, sovinas, eles viram toda essa movimentação do grow, da caminhada da igreja, mas eles sempre mentiram. Então agora, Senhor, ressuscita para que eles tenham uma nova chance. Pedro nem orou. E sabe por que Pedro não orou por Ananias e Safira? Porque Pedro sabia que tem horas que Deus põe a mão e que não adianta orar, porque vai apanhar e afinal, eu quero te dizer aqui, número 5, é possível o castigo ter consequências irreversíveis. Número 6, é possível o castigo ter consequências sobre pessoas queridas. É possível o castigo ter consequências sobre pessoas que Deus sabe que tocar em você, você não vai chorar. Você já se tornou carne dura. Você já se tornou uma pessoa empedernida, eu me tornei. E Deus então vai tocar em alguém querido, para ver se a gente quebranta. Deus quer um coração quebrantado e compungido. Então Ele sabe que se tocar, você já acostumou a viver apanhando. Tem gente que vive o estilo de mulher de malandro. O cristianismo, a religiosidade de mulher de malandro. Apanha e não aprende. Está entrando mais um ano, já estamos no primeiro mês, a situação não muda, mas não há um coração quebrantado na presença de Deus. Já estamos no mês de janeiro, dia 10, mas não há mudança de hábito. Aí Deus disse: não adianta mais eu tocar em você, você não aprende. Seus valores, você não muda. Então eu vou tocar em alguma coisa preciosa. E o filho de Davi morreu. Acã roubou uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro. Deus falou: não toca nisso. Ele foi e tocou. Deus falou: vou tocar na casa inteira. Na casa inteira de Acã. E a casa inteira de Acã foi punida. Ei, sabe por que algumas casas inteiras estão sendo punidas? Sabe por que algumas casas inteiras estão sendo punidas? Pode ser provação, pode ser normal, mas eu quero te dizer que há uma grande possibilidade de ser a maneira leviana que um dos seus membros cristãos estão levando o reino de Deus. E pela maneira frouxa de caminhar com Deus, a casa está sendo totalmente transformada numa moenda, para ver se há quebrantamento. Eu quero te dizer que o castigo de Deus, ele não acontecerá só no juízo final e no inferno. Na Bíblia, inúmeras vezes ele aparece na terra. Ele aparece na terra de forma muitas vezes irreversível, e outras vezes mexendo naquilo que nos são mais caros. Olha a história de Davi, olha a história de Acã, olha a história dos filhos de Eli. Os filhos de Eli trouxeram maldição para o pai. O pai perdeu o ministério por causa do filho. Os filhos de Eli foram levando o reino de Deus ao vai da valsa. E Deus falou: Eli, acabou, por causa dos seus filhos.
por causa dos seus filhos. Pais podem prejudicar filhos, filhos podem prejudicar os pais. Deus falou: Eli, não tem mais espaço, por causa dos seus filhos. A maneira leviana como seus filhos estão vivendo, você não tratou disso, e o pecado deles, eu vou cobrar de você. Eu vou cobrar essa maneira leviana dos seus filhos de você. Acabou o seu ministério. Acabou o seu ministério. Eu quero dizer, querido, que é possível ser provação, é possível ser situação normal, mas à luz da Bíblia é possível ser castigo de Deus, ser castigo de Deus. Hebreus capítulo 12, podemos ler juntos esse texto, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, tem aí na tela, versículo 4, vamos ler todos juntos, Hebreus capítulo 12, verso 4, diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Eu estou lendo o Novo Testamento, Hebreus, que fala do sacerdócio do cristão, mas ao mesmo tempo que ele diz que nós podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos, ele diz: na vossa luta contra o pecado, tem que lutar até o sangue. E ele diz no verso 5: e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção, não brinca com a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Vamos ler o verso 6 juntos? Porque ele corrige, mas olha a segunda palavra que aparece aí. Qual é a segunda palavra, irmãos? Qual é a segunda palavra, irmãos? Ele corrige e isso é Novo Testamento. Ele corrige, mas ele açoita a todo filho que ama. Verso 7 diz assim: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, porque que filho que há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Verso 12: por isso restabelecei as mãos descaídas e joelhos trôpegos. Vamos ler o verso 13, todos juntos? E fazei caminhos para que não se extravie o que é manco. Eu pergunto, alguém aqui já decorou Hebreus 12, 29? Alguém aqui sabe de cor? Se eu apagar na tela Hebreus 12, 29, é um versículo que você repete uma vez por mês, é um versículo que aparece na caixinha de promessas, é um versículo que aparece nos programas de autoajuda. Se eu perguntar aqui, quem já ouviu um sermão sobre Hebreus 12, 29? Hebreus 12, 29 não enche igreja. Hebreus 12, 29 não gera fotos, autógrafos. Hebreus 12, 29 está no Novo Testamento e diz assim: o nosso Deus, Ele é amor, misericórdia, Ele é bondoso, mas não brinca com Ele, porque Ele é fogo consumidor. Deus é graça, Deus é amor. Sansão, vai no colo da Dalila, mas chega uma hora que Deus diz: basta, agora você vai rodar moinho, e não adianta dizer que é a situação, que é a Dilma, que é o governo, que é o PT, não adianta dizer que é o diabo. Sou eu, diz Deus, sou eu que estou com a minha mão pesada sobre você, porque eu não tolero esse estilo leviano, você trocar uma escola bíblica dominical por um banho de praia, está achando que agora então eu vou encher sua casa de fartura?
Você trocando o privilégio de servir a Deus, de se envolver com o reino, por desculpas esfarrapadas, achando que eu engulo, diz do Senhor. Ele diz: eu te amo, eu mandei meu filho morrer na cruz por você, eu te perdoo quantas vezes você precisar, mas não brinca com a graça, 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 porque eu também sou fogo consumidor, eu não tolero o pecado, eu não tolero o pecado, eu vou sentindo mal com o pecado, eu vou sentindo mal com o pecado. Não vai brincando, vai brincando, vai brincando, vai brincando. Deus disse: fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Restabelecer as mãos descaídas. É ano de santidade, é ano de mudança de hábitos, é ano de comprometimento radical com o reino de Deus, é ano de comprometimento radical com o reino de Deus. Senão você vai se frustrar. Você espera trabalho e no lugar vem escravidão. Você espera a unidade, no lugar vem a divisão. Você espera a fartura e no lugar vem a escassez. Você espera a saúde, no lugar vem a doença. E eu quero te dizer que nem tudo isso é provação, e nem tudo isso é normal, e nem tudo isso é governo humano. Isso pode ser o juízo de Deus sobre nós, porque não levamos o reino de Deus a sério. É fofoca, é mentira, é ciúme, é inveja. Deus tem nojo dessas coisas. É não me toques, é indiferença. Queridos, é uma coisa incrível. Nós podemos acostumar com o castigo. Jonas dormia no barco enquanto a tempestade caía. É possível eu e você estarmos apanhando, as portas se fechando, e a gente está dormindo o sono da indiferença. Fala: vai ter uma vigília nesse final de mês aí, nós vamos ajoelhar e virar à noite, porque essa bagunça tem que ser repreendida no nome de Jesus. Aí a pessoa diz: não, eu vou dormir, eu vou. Isso é natural, todo jovem é assim, todo adolescente é assim, toda criança é assim. Não! Toda família é assim, todo emprego é assim. Não é! Existe a possibilidade de uma intervenção poderosa de Deus e o milagre acontecer. Mas é possível acostumar. E tem gente que apanha, como mulher de malandro, mas jamais chega com o coração quebrantado e compungido e diz: Senhor, eu me rendo como nunca me rendi, eu me entrego como nunca me entreguei, eu assumo como eu nunca assumi. Eu não quero mais dois caminhos na minha vida. Chega de dois caminhos. Chega de estar na igreja e nas tendas da perversidade. Chega de julgar nos dois times. Eu sou do Senhor. Provérbios capítulo de número 23 fala dessa insensibilidade de Jonas. 23 versículo 31, quando ele fala do ébrio, a pessoa que tomou um porre na virada de ano, e dirás: espancaram e não me doeu, bateram, eu não senti. Quando despertarei, vou voltar a beber do mesmo jeito. Repreende, Senhor, a insensibilidade do nosso coração. Que a mudança de hábito em 2016 seja o nervo, a flor da pele. Seja, Senhor, o nojo ao pecado. Que uma mudança de hábito em 2016 seja uma conversão mais concreta. Bateram e eu não senti. Espancaram e não doeu. Estou apanhando, estou nem aí. Kelly aqui? É Kelly aqui?
É o hino da irmã Kelly aqui? Tô nem aí, tô nem aí. Ah, sei lá que inferno foi. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Diz assim: ora o Espírito... Vamos ler juntos. Ora, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a espíritos e ensinos de demônios. Verso 2. Verso 2 diz o seguinte. Tem aí o verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentira e tem cauterizada a própria consciência. Pela hipocrisia dos que falam mentira e tem cauterizada a própria consciência. Tem cauterizada. As pessoas vão seguir a moda, o mundo, mas a consciência está cauterizada, está endurecida. Fica vermelha, cara sem vergonha. Fica vermelha, cara sem vergonha. Chora! Chora! Mas a consciência está cauterizada. Eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero a bênção, eu quero a geleia do Evangelho. Eu quero que faz oração por mim. Só oração, mas largar a vida errada e sangrar no caminho estreito, não, eu quero é Deus. Esse negócio de dízimo, de trabalhar nas férias, ministério, reunião de voluntários, estou de férias. Agora, não sei por que as coisas lá em casa estão tão travadas, eu não sei por que na área financeira, eu não sei por que na saúde está acontecendo tanta desgraça. Pode ser normal, natural, pode ser uma provação, mas eu quero insistir com você, que pode ser que Deus resolveu pesar a mão sobre você e chegou a sua vez. É possível ter a consciência cauterizada e nada disso incomodar, nada disso mexer, nada disso espantar, nada disso. Bom, vamos lá concluir. Como resolver? Como resolver isso? Como resolver? Em primeiro lugar, se for provação, for natural, Deus vai dar força para enfrentar. Se for castigo, é gemer diante de Deus, porque talvez ainda há esperança. Arrependimento sincero. Agora, pastor, como é que eu sei se é castigo, se é normal ou se é provação? Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Não tem como a igreja definir por você. É questão do fórum íntimo. A igreja não tem como sair aqui dizendo: castigo é normal, é provação. É provação, provação, castigo. Castigo, castigo, provação. É normal, seu normal. Não. A igreja não tem condição de fazer isso. É fórum íntimo. Você está vivendo uma situação amarrada. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você percebe, já dá um glória a Deus, porque já é um bom sinal. Se você percebe que está truncado, já é um bom sinal. É sinal que você não tem a mente cauterizada. É sinal, Jonas, que você não está dormindo no fundo do barco. Se a situação está mal e você está percebendo, sentindo que pode melhorar, que você está vivendo como um frango quando devia ser águia, e está incomodado com as alturas te atraem. Louvado seja Deus. É sinal que você está no estágio de cura. Horrível é você estar apanhando, dormindo no barco e roncando.
Agora, como saber? É orando. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, se meu filho não está sofrendo por minha causa, se minha casa não está sendo destruído por minha causa, se meus negócios não estão indo bem por causa do meu comportamento. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e por favor, guia-me pelos teus caminhos eternos. Guia-me pelos teus caminhos eternos. Sonda-me, ó Deus. Primeiro, a oração. A oração, queridos, porque João 16, Jesus Cristo disse, é o Espírito quem convence. João 16, versículo de número João 16, verso 8. Vamos ler juntos? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. É ele que convence. Eu não posso convencer ninguém. Eu só quero que Deus faça a luz do painel do meu cérebro acender toda vez que o óleo estiver acabando. Eu espero em Deus que todas as vezes que o óleo estiver acabando, acenda a luz do painel e ela fique vermelha, e ela não apague nem com o carro desligado, nem enquanto eu estiver dormindo, ela continue acesa, até eu acertar minha vida com Deus. Se isso acontecer, haverá esperança para o meu futuro. Agora, se a lâmpada vermelha não estiver acendendo, e eu andando sem óleo, aí acabou. Acabou. Sonda-me, ó Deus, me convence do pecado. A igreja não vai convencer ninguém do pecado. Se eu disser para uma pessoa aqui que ela poderia usar o talento dela, a vocação, com mais disposição, ou que ela está atrapalhando um bocado de gente porque é fofoqueira, ela vai dizer, não, eu não sou. Você chamar um preguiçoso de preguiçoso, ele diz, eu não sou. As pessoas é que não valorizam o meu trabalho. Você falar para uma pessoa que sai do culto e vai para a balada, ela diz, não pastor, eu estou curtindo a vida, eu sei até onde posso ir. Então eu não convenço ninguém. Se eu chamar um casal aqui, e que está com uma filha, um filho, e disser para o casal, olha, vocês têm que acompanhar mais. Eu chamei uma mãe uma vez, eu já disse isso aqui, e eu disse, minha senhora, sua filha está sendo chamada pelo grupo de alça de caixão. A cidade conhece a sua filha como alça de caixão. Quando um larga, vem o outro e põe a mão. Aí a mãe virou para mim e disse, pastor, foi eu que mandei ela ser assim. Eu falei, filha, curte a vida bem, porque depois que casa, acaba. Então como é que eu vou convencer uma mãe dessa que ela está criando uma piranha? Como é que eu vou convencer? Eu não convenço. Eu não convenço uma pessoa a ser dizimista, fiel e ofertante generoso. Eu não convenço uma pessoa a se envolver com os ministérios da igreja, dando sangue, suor e lágrima. Só o Espírito Santo de Deus pode convencer. Só o Espírito Santo. Então qual é o segredo? O segredo é orar. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sabe quem eu sou por dentro. Vê se há algum caminho mau. E acenda a luz vermelha no painel. E me guia pelos caminhos eternos. E aí a luz vai acender. Na hora que a luz acender, você começa a mudar de hábito. Você começa a mudar de hábito. Você começa a mudar de hábito. Porque junto com a luz acesa, Ele te dará provisão para você andar nos caminhos dEle. Ele dará forças. Ele vai com você. Mas é preciso clamar, é preciso buscar, é preciso querer. É preciso querer. Eu vou parar por aqui.
2 cobras. Números capítulo 21, apareceram no meio do povo cobras, e uma delas mordeu um pé do judeu e ele morreu. Castigo. Atos 28, uma cobra apareceu na ilha de Malta e mordeu a mão de Paulo. Provação. Não matou Paulo. Duas situações aparentemente idênticas, mas uma tinha a ver com desobediência, a outra tinha a ver com integridade. A que mordeu a mão de Paulo deu a ele uma experiência fantástica. Ele sacudiu em cima do fogo, a cobra caiu, e houve dignidade na ilha de Malta. Ele foi creditado, ele foi honrado na ilha de Malta, que o povo disse: esse cara é um Deus, ele parece com Deus. A cobra que mordeu Paulo o promoveu. A cobra que mordeu o judeu em Números 21 matou. Mateus, a banda sobe aqui. Mateus cantou uma última música no primeiro período. Eu não tinha pedido a ele, eu não conversei sobre o repertório. Mas a música deve ser a minha, a sua oração. Vamos ler a letra primeiro. Vamos ler a letra. Coloca a letra na tela da última música que foi cantada. Nós vamos fazer dela a nossa oração. Senhor, 2016, eu não quero apanhar. Só pode me provar, mas bater não. Chega, chega. Pode me provar do jeito que o Senhor quiser, mas bater, o Senhor não vai ter. O Senhor não vai encontrar motivos. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Se portas fecharem, se a tempestade cair, 2016, serão oportunidades. Castigo não. Castigo não. Santidade ao Senhor, mudança de hábitos. Mudança de hábitos. Vamos ler a letra. Meu Senhor, eu busco a Ti, pois só Tu pode mudar o meu coração. Pelos erros, perdoa-me, me guia na Tua direção. Deus, não permita que eu me apegue a coisas que não Te agradam. Não deixe que os meus desejos todos me afastam de Ti. Não quero olhar para o que é passageiro. Quero olhar para o eterno, olhar para a cruz e ver você, de braços abertos para me receber com amor e graça. E as mesmas mãos que foram pregadas, e hoje se estendem para mim, para dizer: te amo. Meu Senhor, sonda o meu coração. Se é provação, me dá força para aguentar. Se é provação, me dá esperança da promoção. Se é castigo, tem misericórdia. Tem misericórdia. Não toca nos meus filhos. Não toca nos meus filhos. Não toca nos meus netos. Não toca na minha casa por minha causa. Não toca na igreja por minha causa. Mata-me. Mata-me antes disso. Mas essa religiãozinha mesquinha, Senhor, perdoa. Você diz: pastor, mas a esperança, a esperança. Eu li uma frase do Russell Shedd, que diz o seguinte: frequentemente, a disciplina
é misturada com a misericórdia. Frequentemente. Mas é preciso buscar. Se não buscar, achar que está tudo bem. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Se tem alguma coisa que eu estou achando que é normal. É natural ser crente desse jeito. É natural acreditar no Senhor do meu jeito. Mas o meu jeito não é o jeito do Senhor. Então sonda o meu coração e queima, acende a luz do painel. Acende a luz do painel. Eu sei, Senhor, que os dias são maus. Eu sei que o Brasil está em crise. Mas eu sei que o teu reino não está em crise. Eu não gostaria de pregar essa mensagem. Ah, como eu gostaria de te dizer que tudo é provação e tudo é normal. Mas 2016 é ano de mudança de hábito. Não estou generalizando, mas pode ser castigo. Pode ser castigo. Porque com Deus não se brinca. Não se brinca com o sagrado, com o santo. Vamos fazer essa oração de pé? Se você quer brincar com Deus, você sai, vai andando, aproveita essa hora, continua brincando com Deus. Você quer brincar com Deus? Eu não vou ficar aqui hoje, de uma maneira especial, hoje eu não vou ficar dizendo para não andar, agora na hora que nós vamos orar e encerrar. Você quer continuar brincando com Deus? Essa brincadeira leviana de culto, você já quer sair correndo? Brinca. Lá depois não reclama. Você não quer abençoar a vida de ninguém na saída, você quer viver assim, então brinca mesmo, trata. Se o Espírito Santo não te convencer, quem sou eu? Agora quem sabe? Todos precisamos. Mas quem sabe você percebe que hoje é o dia de proclamar a independência do reino das trevas, que hoje é o dia de marcar o início da mudança de hábitos, que hoje é o dia, já tem uma luz vermelha piscando e você diz, eu quero hoje marcar esse dia como o dia de que eu vou resolver o problema dessa luz que está piscando, que está acendendo. Eu vou resolver isso agora. Eu estava lembrando aqui do meu pai. Meu pai já faleceu há muito tempo. E eu nasci com um problema pulmonar e eu fui internado algumas vezes. Horrível. Falta de ar e bronquite e asma, sei lá, tudo isso. Sem ar nenhum. No tempo que não existia essas bombinhas, não existia. O balão de oxigênio era a mangueira que enfiava no nariz. E eu me lembro, ainda pequeno, meu pai me carregando no colo. Seu Julião dizia assim, Deus, se a doença do meu filho é por minha culpa, me perdoa ou me mata. Uma das maiores declarações de amor que eu ouvi do meu pai. Eu vivi pouco tempo com meu pai. Mas uma das lembranças que eu tenho
dos 8, 9 anos de idade, meu pai, 6 anos, me carregando no colo, do lado de fora da casa, para ver se eu pegava ar, se pegava vento, se eu respirava. Ele dizia: Deus, se é por minha causa, se é por minha causa. Deus não tem aliança com vida adúltera, com ajuntamentos. Deus não tem aliança com roubo. Deus não tem aliança com mentiras. Deus não tem aliança com vida dupla eclesiástica. Deus não tem aliança com a religião. Deus tem aliança com quem se entrega a Jesus Cristo de uma forma radical e concreta. Oh Deus, não deixa ninguém sentir paz em meio ao chiqueiro. Vamos cantar, Mateus? Não sei se você quer vir até o altar. Se você quiser vir até o altar, aproveita e vem, traz seu material. Se você quiser vir orar no altar, pode vir.
braços abertos pra me receber, com amor e graça, nas mesmas mãos, foram pegadas e hoje se estendem para mim, pra dizer: oh Deus, quantas voltas no deserto. O caminho podia ser mais rápido. Quantas voltas no deserto. Eis-nos aqui, Senhor, como filhos para dizer: pode parar de bater, Pai. Nós aprendemos a lição. Pode parar de bater, Pai. Obrigado por bater e nos fazer sentir. Obrigado por bater e nos ajudar a acordar. Mas nós olhamos para os teus olhos, Pai. E dizemos: precisa bater mais não. Nossa vida está no teu altar. Perdoa os nossos pecados. Se o mal vier sobre nós, vai ser para promoção. Mas o castigo, o juízo, a disciplina pesada, nós queremos resolver isso agora, pedindo perdão e pedindo que o Senhor não bata, Deus, em ninguém por nossa causa, nem na igreja, nem na família. O barco não vai afundar por causa do Jonas. O barco não vai afundar por causa do Jonas, não. E nem a casa de Acã vai ser queimada por causa do Acã. Mas nós vamos voltar como carcereiro de Filipos. Eu creio no Senhor Jesus Cristo e será salvo não só eu, mas toda a minha casa. Nós vamos voltar para casa como Josué, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Pai, o Senhor não é obrigado, não. O Senhor não é obrigado. Mas nós clamamos por misericórdia. Que o Senhor nos perdoe e nos dê uma outra chance. Nos dê uma outra chance. O Senhor restaure ministérios poderosos, vidas usadas e ousadas nas tuas mãos. Pai, nós sabemos que essa hora é uma hora de cura física, porque tem muitas doenças que estão agarradas por causa do pecado. Outras são provação, mas algumas têm a ver com o pecado. Então agora é uma hora de cura. Agora é uma hora de laços que se desamarram, de portas que se abrem. Obrigado por essa noite. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém.
Que Deus Pai, que Deus Filho e que Deus Espírito Santo nos acompanhe de volta para casa com um novo hábito, o hábito de ser cristão de verdade, um novo hábito, o hábito de não ser meramente, porcamente membro de igreja, mas um hábito de priorizar o reino de Deus sobre todas as coisas. Que Deus assim nos acompanhe e nos guarde. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, possam continuar nos quebrantando, para que haja mais espaço para Deus em 2016 na nossa história. Novos hábitos na caminhada com Deus. Novos hábitos. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos abençoe. Amém? Amém. Aproveita então, abençoa muita gente aí perto de você. Abençoa muita gente aí perto de você. Novo hábito, novo hábito.